Se eu descer eu achar, cara, vou tirar a câmera, eu vou te arrebentar, se eu achar alguma coisa. Os áudios que você acabou de ouvir foram captados por câmeras acopladas ao uniforme de policiais do Rio de Janeiro. O material foi revelado com exclusividade pelos jornalistas da Globo News Marcelo Bruzzi e Guilherme Ramalho, meus convidados neste episódio. Por 6 meses, eles se debruçaram sobre quase 800 processos criminais. Por meio da Lei de Acesso à Informação, os vídeos mostram muita coisa. Abuso policial, oferta de propina e o risco a que os agentes estão expostos no dia a dia da profissão. Levanta aí, ô animal, antes de levar ele. Fala o teu nome aí, animal, fala o nome certo, hein? Se ele morrer, é melhor. Se ele morrer, é melhor. 5 mil? Você quer dar 5 mil pra guarnição te soltar? Cara, a gente não faz acordo com vagabundo, a gente não precisa estar ouviu? Você tá preso por tráfico de drogas, você tá preso por tentativa de corrupção. O governo federal estimula o uso de câmeras corporais, mas nos estados a implantação ainda engatinha e, infelizmente, esbarra em questões políticas. O Ministério da Justiça divulgou hoje a portaria que regulamenta o uso de câmeras corporais por policiais em todo o país. Os estados não são obrigados a adotar o modelo, mas aqueles que aderirem, que seguirem, vão receber recursos federais para comprar os equipamentos. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, o registro em áudio e vídeo das abordagens policiais ajuda a dar mais transparência e legitimidade às ações dos agentes, protege a integridade do policial, garante a preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos, serve como prova na apuração de possíveis excessos e ajuda no controle externo da atividade da polícia. Além de todos os problemas, questões práticas também entram em cena. O que fazer com o policial que impede a gravação? Como os vídeos e áudios devem ser armazenados? Como garantir que as imagens sejam acessíveis à justiça de forma menos burocrática e mais transparente? Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é câmeras corporais, o limbo que envolve a gravação e o armazenamento de ocorrências policiais. Um episódio para entender as discussões sobre o uso desses dispositivos e a experiência dos estados onde ele é adotado. Eu converso com os jornalistas da Globo News Marcelo Bruzzi e Guilherme Ramalho. Eles são autores da série Lente de Aumento sobre o uso de câmeras corporais pela PM do Rio. E mostram pela primeira vez ocorrências de 2023 e 2024 registradas em imagens e áudios. Depois falo com Daniel Edler, pesquisador do NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ele também é da Universidade de Glasgow. Terça-feira, 3 de dezembro. Marcelo, Guilherme, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu quero muito tentar entender o que vocês viram nessa apuração, nesse levantamento com os vídeos gravados pelas câmeras corporais. O que chamou a sua atenção, Marcelo? Muitas situações surpreendem, né? Pela primeira vez a gente teve acesso a um volume gigantesco de imagens, né? É a possibilidade de se transportar para uma operação policial do ponto de vista do próprio PM, né? São imagens impactantes, chocantes, que mostram o dia a dia da corporação, o risco, né, dos policiais que arriscam a própria vida num estado tão violento, tão complexo como o Rio de Janeiro. Encontramos imagens de moradores apavorados, tensos, correndo para fugir de tiroteio. Prioridade! Tenente tá baleado, cara! Meu Deus do céu, cara! Além disso, os abusos também chamam a atenção, ilegalidades cometidas pelos policiais, crimes, inclusive, militares, policiais que combinam uma versão para incriminar alguém, policiais que prendem um suspeito desarmado e sem drogas, e na delegacia, esses mesmos policiais apontam que aquela pessoa tinha arma e drogas, e depois isso tudo é desmentido pelas imagens. E a droga que o senhor disse que ele comprou, ele comprou onde? No caminho que ele fez. No mesmo tempo que ele correu, ele foi largando. O senhor falou que foi encontrado dentro da residência de uma moradora. Sim. O portão estava fechado? Ele pulou. Ele pulou por entrar. Abre a porta aqui. Abre a porta aqui. O cachorro tá preso? Quase não. Chegou agora aí?
Chegou agora? Tá onde? Tô com a porra na padaria, quero subir no beco, eu escutei vocês correndo. Bota a mão pra trás, larga o foco. Vamos lá, bota a mão pra trás. Então, assim, é um cardápio variado de situações que a gente encontrou, inclusive ressaltando os bons policiais, boas condutas exemplares, policiais que recusam propina e prendem a pessoa em flagrante por corrupção também. Tem quanto aqui? Tem 1.000 aqui? Agora você vai pra delegacia também. Por quê? Vambora. Tem polícia, mano. Você carrega o... E o risco, né? O dia a dia da profissão, ser policial no Rio de Janeiro não é fácil, né? Realmente é um desafio da segurança pública e a PM não consegue entrar em muitos territórios do Estado sem a resistência armada, né, do crime organizado. Então, complementando o Marcelo, né, que a gente tentou muito fazer um equilíbrio, sabe, Natuza? Porque a gente sabe que as irregularidades, elas são uma pequena parte da tropa de 43 mil homens e mulheres que atuam na Polícia Militar do Rio, né? Então, da mesma forma que a gente tem, sim, casos de propina, de policial se apoderar de dinheiro, ou até mesmo droga do acusado. Mas ele não sabia que estava sendo gravado? Ele não tinha apertado o botão da ocorrência? Tem uma coisa curiosa, Natuza, que às vezes PM que está cometendo algum tipo de irregularidade pode não estar usando câmera ou estar ocultando ou qualquer coisa, outra irregularidade, mas ele tem outros colegas ao redor que estão filmando. A gente tem um caso, por exemplo, que a gente vai mostrar de propina, que ele se apropria de dinheiro do preso, que não é da câmera dele, é da câmera do outro policial. O objetivo principal da câmera não é necessariamente você ficar registrando abusos ou a prática de crimes. O objetivo da câmera é você registrar a atividade policial. E, evidentemente, o policial que age corretamente só tem a ganhar com esse registro. A implantação do monitoramento por câmera corporal é um marco na política de segurança pública e na preservação e garantia dos direitos humanos e dos direitos dos próprios policiais. Portanto, a partir das câmeras, nós temos elementos muito mais confiáveis para entender o que aconteceu naquele caso, né? E assim, portanto, busca-se a verdade real. Então, da mesma forma que eu queria dizer que da mesma forma que a gente tem esse tipo de flagrante, de irregularidade, a gente também tem alguns casos, não é só um, de policiais rejeitando propina, rejeitando corrupção, que tentam corromper os agentes do Estado e eles levam para a delegacia fazendo um trabalho assim, exemplar, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante assim, de se mostrar. E é claro, quando a gente fala de irregularidades, uma coisa que chama muita atenção também, Natuza, relatos que a gente sempre ouviu, nós como jornalistas, os próprios defensores públicos também, que ouviam nas comunidades sobre violação de domicílio, de policiais entrando na casa sem mandado judicial, que isso não acontece nos bairros de elite das grandes capitais, normalmente sempre são em periferias ou favelas, e que agora a gente tem imagens disso também. Ou seja, acontece de fato, né? Exatamente. Pela primeira vez a gente consegue ver essas imagens de como é que eles reviram tudo, como é que eles usam chave mestra para poder entrar nas casas. Eu estou deixando, minha senhora. Senhora, passa para esse lado aqui da rua, que aqui o tiro não pega mais. 2 casos foram bem impactantes. Uma senhora de pijama foi acordada com policiais fortemente armados, um fuzil, e aí ela fica apavorada e começa a gritar. E os policiais depois pediram desculpas e falaram que não tinha nada não e que foi um equívoco. Assim. Essa imagem é bem impactante. É o desespero dessa senhora que foi acordada com policiais fortemente armados dentro de casa. E um senhor também que põe a mão no peito, apavorado, explicando que ali só tem ele e a filha dele, que não tem ninguém, e teve a casa invadida, né, pelos policiais militares. Todo mundo trabalha com câmera, não tem como ser morador. Para de falar merda, pelo amor de Deus, pô. Inclusive, nessa série, gravamos uma entrevista com o ministro Rogério Schietti, lá do Superior Tribunal de Justiça, e ele bate muito nessa tecla da invasão do domicílio. E a cada vez mais, com a câmera corporal, se o policial invade a casa de alguém, isso já torna o processo nulo, já anula qualquer prova.
né? Então, a entrada no domicílio de um morador tem que ter o consentimento. E com a câmera, esse consentimento tem que ser gravado. Não pode ser coação, ameaça, abuso. Se o morador pode deixar, mas tem que ser gravado e o consentimento espontâneo, no caso, né? E como é que surgiu a ideia de fazer essa reportagem? Em janeiro desse ano, a câmera corporal começou a ser instalada aqui no Rio em 2022, e aí só passou realmente a ganhar volume a partir de 2023, e aí em janeiro desse ano, 2024, eu tive uma ideia de buscar dentro do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado, né, dos processos digitais, dados sobre as câmeras corporais, principalmente sobre as requisições. E aí eu encontrei alguns documentos, né, nas buscas que eu fiz, e aí tive a ideia da reportagem, porque naquele momento eu detectei 15 processos judiciais com requisição das imagens, e a PM apresentava alguns motivos para não entregar os vídeos, né? Os PMs não estavam usando as câmeras, passou o prazo, e aí eu queria amplificar isso e ganhar volume nesse levantamento, né? Aí fiz um requerimento pela Lei de Acesso a Informações, consegui uma tabela com milhares de processos judiciais e chamei o Guilherme Ramalho para participar dessa apuração. E desde então a gente foi abrindo um a um, foram no total 800 processos que a gente teve que fazer na mão mesmo, analisando cada um dos processos, vendo o que estava ali, se tinha imagem, se não tinha imagem. Quando as imagens apareciam, a gente olhava, abria, são assim, horas e horas de arquivo. Isso é muito curioso, porque a apuração de vocês mostra que em 61% dos processos, me corrijam se eu estiver errada, os vídeos solicitados sequer foram enviados pela PM ao judiciário. Então, muita coisa sequer chega ao escaninho do juiz ou da juíza. E parte disso, vocês já deram uma pista aí, é porque o policial ou não gravou no modo ocorrência, ou o vídeo não ficou armazenado no sistema por um período maior do que os tais 90 dias, que são o período padrão. Como é que funciona exatamente essa coreografia de prazos e de obrigatoriedades? A regra é a seguinte, né? Toda ação policial no Rio de Janeiro deve ser gravada. Tem uma determinação do Supremo Tribunal Federal e tem uma lei estadual também que determina isso. E essa medida de implantação aconteceu depois da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu em junho do ano passado, de 2023. Na época, o governo do estado do Rio de Janeiro entrou com recurso para tentar deixar de fora o BOP e também a CORE, que é da Polícia Civil, e deixar de fora desse cronograma de instalação, mas isso não aconteceu porque o pedido foi negado pelo STF. Então, o Rio de Janeiro hoje tem 13 mil câmeras corporais, todos os batalhões têm esse equipamento. Então, a regra é essa: todo policial, antes de sair para a rua, tem que pegar a câmera lá no batalhão e aí tudo é gravado o tempo todo. Quando ele volta para o batalhão, essa câmera é deixada lá no equipamento e tudo que foi gravado durante o dia é enviado para uma nuvem de dados. Se esse policial não se envolveu em nenhuma ocorrência, se foi um dia tranquilo de trabalho, esse material que foi para a nuvem de dados vai ficar armazenado por 3 meses. O prazo era de 2 meses e agora foi ampliado no início do mês passado para 3 meses. Se o policial se envolveu numa ocorrência com prisões, apreensões ou mortes, aí esse conteúdo obrigatoriamente tem que ficar armazenado por 1 ano. E aí vem a questão do botão do modo ocorrência. O policial, quando se envolve nesse tipo de situação, ele tem que acionar o botão do modo ocorrência. E, em muitas vezes, esse botão não é acionado. Por isso que quando a gente encontra um número gigantesco de processos sem os vídeos, em grande parte, foi exatamente por esse motivo, porque o policial não acionou o botão. E aí fica bem complicado, né? Porque se o policial não aciona o botão, ele não está cumprindo com o dever dele. Guilherme, tem punição para isso? Então, tem sim. A gente conversou no Ministério Público e tudo é muito recente, né, Natuzzi? Então, assim, as primeiras denúncias do Ministério Público estão sendo formuladas agora. A gente até pediu essa informação, a gente ainda vai ter, mas, assim, são menos de 20 denúncias que já foram feitas. Mas a gente conversou com o promotor que atua junto à Auditoria Militar e ele fala que tem uma tipificação específica para isso, que é crime por desobediência, que pode pegar até 2 anos de prisão. Então, hoje o Ministério Público já vê que o fato de você não usar a câmera, tapar ela, obstruir ela,
de alguma forma não apresentar essas imagens, isso por si só já configura um crime militar. As imagens, a gente teve 200 casos que a gente viu, e nesses 200 casos, muitas imagens estão obstruídas, assim, que a gente não consegue ver as imagens, às vezes ouve áudios, né? A gente vai mostrar isso na série, de relatos de agressão, que a gente só consegue ouvir o áudio, não tem a imagem, que existe uma resistência de usar essas câmeras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho é em relação às instituições mesmo, assim, né? Por parte da corporação, que eu acho que tem que punir, tem que orientar, tem que observar o que está sendo feito nessas imagens, né? Como exemplo de conduta ou como uma irregularidade, e as outras instituições ao redor, que eu chamo Polícia Civil. A partir do momento que você tem uma ocorrência, que chega numa delegacia, o delegado ele pode pedir essas câmeras, né? Pode pedir as imagens dessas câmeras. É um papel do delegado também fazer isso como uma peça de prova, né? Então, já na delegacia, o delegado pode fazer esse pedido. O segundo são os promotores, né, do Ministério Público, a quem cabe o controle externo da atividade policial. Eles também devem, durante as investigações, as apurações, pedir essas imagens. A Defensoria, que tem bastante requisitos, ela por prática, já vem fazendo bastante isso, até porque ela é a maior interessada em defender, né, os acusados, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Ministério Público, que é responsável por acusar, por denunciar, também deve fazer uso desse equipamento, né? Impressionante esse relato que vocês fazem dessas situações, e baita trabalho de apuração que vocês fizeram, levantamento, muitas vezes trabalho de muita transpiração, né? E que acabam dando um resultado extraordinário, nunca feito. Então agora a gente sabe muito mais sobre o potencial dessas câmeras e que tipo de solução essas câmeras podem ter na resolução de investigações e etc e tal. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Marcelo. Foi muito legal conversar com vocês. Parabéns pela reportagem. Obrigado, Arthur. Obrigado. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Daniel Edler. Daniel, eu conversava agora com o Marcelo Bruzzi e o Guilherme Ramalho sobre o levantamento que ele fez e a experiência do Rio no uso das câmeras corporais. Eles mostraram problemas, mostraram, por exemplo, que policiais têm tampado câmeras, mostraram situações em que vídeos são apagados antes das investigações ou que são apagados antes dos processos judiciais serem instruídos e por aí vai. Um ranking grande ali de problemas. Em outros estados isso acontece também? Então, infelizmente, a gente tem casos semelhantes, sim. Eu tenho acompanhado um pouco mais o caso de São Paulo e a gente escuta da ouvidoria ou da Defensoria Pública casos bastante semelhantes. Se a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu com as operações Verão Escudo na Baixada Santista, a gente tem várias denúncias de policiais que estavam envolvidos em ocorrências que terminaram com morte e que no momento, por exemplo, de realizar um disparo, eles tamparam as câmeras, ou policiais que se envolveram nessas ocorrências e que, por acaso, as câmeras tiveram algum problema técnico ou que as baterias não sustentaram todo o turno de serviço e acabaram não gravando as ocorrências. Um dia depois de a Defensoria Pública de São Paulo pedir para a Justiça obrigar que todos os policiais usem câmeras corporais na Operação Escudo na Baixada Santista, o governo do estado anunciou o fim da operação, que contabilizou quase 1.000 presos e 28 mortes em 40 dias. Então, infelizmente, isso é comum também. Teve um caso no ano passado que ficou bastante conhecido, de um sargento da Polícia Militar que foi morto por um oficial dentro de um quartel na zona sul de São Paulo. E as imagens foram enviadas para a Justiça, elas pulavam várias cenas ou vários minutos da ocorrência que podiam ajudar a elucidar o que tinha acontecido, né? Então, infelizmente, isso é comum. A gente vê também alguns casos de policiais, depois da ocorrência, combinando testemunhos, combinando depoimentos, às vezes até adulterando as cenas do crime para parecer que o que aconteceu foi um pouco diferente. Então, assim, o comportamento dos policiais do Rio de Janeiro, infelizmente, não é tão diferente do que a gente vê em outros lugares, não. Mas as circunstâncias do que é gravado, me parece que há diferença entre Rio e São Paulo, né? Porque no caso do Rio de Janeiro, há a gravação da rotina. O Guilherme e o Marcelo até falavam que lá tem um chamado botão de ocorrência.
Quando o policial entende que a ocorrência está se iniciando, ele aperta o botão. Às vezes não aperta, e aí não se tem a gravação. E em São Paulo, eu me lembro da última vez em que a gente conversou, a gente discutia sobre um retrocesso nesse sentido, porque aqui em São Paulo, de onde eu falo, o policial pode escolher quando gravar, né? O momento em que ele grava. Isso é um problema central. Na verdade, as novas câmeras que estão chegando devem começar a ser implementadas agora em dezembro, e aí existe a previsão dessa mudança do modo de acionamento, em que a nossa perspectiva é que a gente vai acabar perdendo muitas das imagens. Mas, por enquanto, o que a gente ainda tem são protocolos semelhantes entre o Rio e São Paulo. No caso que eu citei, por exemplo, das operações Verão Escudo, na Baixada Santista, os policiais estavam com câmeras que gravavam tudo, né? E tinha esse modo de ocorrência semelhante ao que acontece no Rio. O problema é que a gente não tem como garantir que os policiais vão gravar tudo. A gente tem como melhorar os protocolos, como cobrar que os supervisores, por exemplo, vão observar as abordagens e tentar entender se os policiais trabalharam dentro dos protocolos. A gente pode cobrar que o Ministério Público faça um trabalho de fiscalização mais firme, mas esse é um problema que acontece no Rio, acontece em São Paulo e acontece em outros lugares. Londres, por exemplo, está com uma pequena crise no programa de câmeras corporais, porque teve um policial que está em julgamento, porque ele respondeu uma ocorrência e, ao responder a ocorrência, ele deveria ligar a câmera dele, ele não ligou, a ocorrência terminou com morte, o que é bastante raro em Londres, e você não tem as imagens para averiguar se a atuação do policial foi adequada, se ele escalou o uso da força como deveria ou não. Então, mesmo a polícia, que é bem treinada, que é dita como um modelo internacional de bom policiamento, esse tipo de coisa ainda acontece. O policial não aciona a câmera quando deveria, não cumpre o protocolo sempre que deveria. A gente tem uma normativa técnica desde de meados do ano do Ministério da Justiça que prevê alguns protocolos interessantes. O problema é que essa normativa não precisa ser seguida por todos os estados. Então a gente tem, por exemplo, variações em protocolos de acionamento, a gente tem variações em tempo de armazenamento das imagens, alguns estados armazenam por menos tempo do que deveriam e atrapalham, por exemplo, o acesso da justiça a essas imagens. Então a gente tem um cenário bastante complicado. Não basta só comprar as câmeras, instalar as câmeras e pedir para os policiais usarem, a gente tem que prever um pouco desses detalhes de armazenamento, de gestão das imagens, de protocolo de acionamento. Tem uma alta autoridade do governo federal com quem eu conversava na semana passada em Brasília, que falava de um projeto, salvo engano, da Controladoria Geral da União, de unificar as corregedorias, né? Ou pelo menos colocar as corregedorias policiais em sintonia com uma corregedoria federal. E ele disse que os governadores não querem nem ouvir falar disso. Você acaba de dizer o seguinte, olha, cada governador quer colocar o seu protocolo, cada estado tem o seu protocolo. Por que os governadores resistem tanto? Eles têm medo de desagradar a polícia? Qual é a dinâmica de poder que explica tanta resistência dos governos do estado em relação a impor mais regramentos para um trabalho da polícia que pode, inclusive, melhorar muito se tiver de acordo com normas mínimas de segurança para a própria polícia e para a população e por aí vai. Por que é sempre impossível? Sempre o governador se levanta e diz isso é uma interferência no Estado, o governo federal não pode. Qual é a encrenca? Eu acho que você já deu algumas dicas. Essa é uma questão bastante complicada, né? Envolve relações de poder, relações federativas. A gente viu a reunião que o presidente Lula fez no Ministério da Justiça com os governadores para a proposta da PEC do SUS, que é o Sistema Único de Segurança Pública. A gente viu vários governadores falando exatamente o que você disse, que a polícia deve ter autonomia, os estados devem ter autonomia, porque as questões são diferentes em cada estado, o problema da criminalidade, do crime organizado é diferente em cada estado, e as respostas precisam ser desenhadas por cada polícia, etc. Ronaldo Caiado chegou ao Palácio do Planalto já sinalizando descontentamento com o tema da PEC. O que nós não podemos é imaginar que eu vou receber em Goiás como é que minha polícia tem que fazer abordagem no criminoso, como é que minha polícia... Eu já falei para o senhor presidente, só ter uma ideia, eu já falei, eu sou governador do estado, eu fui eleito pelo meu povo, eu não vou botar a câmera em policial meu de maneira alguma. É óbvio que para algumas questões, como por exemplo o crime organizado, a atuação do PCC e do Comando Vermelho para fora de São Paulo e do Rio, inclusive para fora do Brasil, você tem uma atuação do governo federal que seria muito importante. Para o caso das câmeras corporais, o governo federal fez uma normativa, mas existe justamente essa discussão de qual é a capacidade que ele tem de impor essa normativa aos estados. Hoje, o único mecanismo possível é o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo que o Ministério gere
e que os estados que querem aderir, por exemplo, ao edital de câmeras corporais, tem um edital aberto de 30 e poucos milhões de reais, eles seriam obrigados a seguir essa diretriz. Mas hoje o governo federal tem, de fato, os braços amarrados em outras dimensões, né, da política de segurança pública. Entendi. Mas então não é medo da polícia? Não é medo de a polícia retaliar um governador que, eventualmente, colocar em prática regras mais claras e, em alguns casos, mais duras, por exemplo? Existe uma resistência muito grande, principalmente por parte dos praças, em relação às câmeras corporais. Eu não sei dizer, de uma forma geral, em todas as dimensões de política pública, mas, de fato, quando você tem um governador, por exemplo, como Tarcísio de Freitas, ou o Caiado, em Goiás, dizendo que não vão, o Caiado, no caso, dizendo que não vai colocar câmeras corporais, o Tarcísio mudando bastante o protocolo de acionamento para responder algumas demandas dos praças, isso é uma resposta claramente de relações de poder. É a base eleitoral desses governadores, entre, inclusive, os militares, os policiais militares, mas também da população, e você não quer deixar esse grupo grande, né, de eleitores descontentes. Agora, Daniel, o Guilherme e o Marcelo me contavam que eles encontraram imagens que derivavam de algo curioso. Alguns policiais que iam para um determinado flagrante ou iam atendiam uma determinada ocorrência, que o policial que aceitou propina, por exemplo, ele não acionou a câmera dele, isso no Rio de Janeiro, mas que um outro policial tinha acionado. E aí eles conseguiram acessar essas imagens a partir de um outro policial. Então, ainda que você tenha policiais que não utilizem a câmera por alguma razão, ou de má fé, ou outra motivação, você tem policiais que, ao acionar, conseguem ajudar a desvendar casos de corrupção, de violência e por aí vai, né? Não, certamente. Assim, o que os estudos mostram, inclusive, é que é mais importante você ter em todas as patrulhas pelo menos um policial com câmeras do que você colocar câmeras em todos os policiais da mesma patrulha. Então, por exemplo, o ideal seria você universalizar o uso de câmeras, né? Todos os policiais que estão em trabalho operacional teriam câmeras gravando todo o turno de serviço. Mas se você precisa criar uma ordem, uma prioridade para a implementação dessas câmeras, como, por exemplo, o caso de São Paulo, que vai ter 12 mil câmeras, isso não cobre todo o efetivo operacional, o ideal seria que todas as patrulhas tivessem pelo menos um policial usando, porque acontece justamente o que você falou. O policial consegue gravar a atuação dele, mas também dá um pouco de entendimento da situação, né? Um pouco de consciência situacional do que aconteceu naquela ocorrência. Agora, tem uma questão que é de quem vai fazer a gestão dessas imagens, né? Porque se você o que eu acho que um pouco do que a matéria mostrou é que existe uma dificuldade com transparência, com a agilidade para acesso de outros órgãos do sistema de segurança pública, do sistema de justiça criminal. Então, assim, existe alguns lugares fora do Brasil, por exemplo, Chicago, que tem uma controladoria de polícia independente, que é quem faz a gestão dessas imagens. Talvez fosse importante para resolver alguns desses casos. Poderia indicar, por exemplo, olha só, a gente teve uma ocorrência em que um dos policiais estava com a câmera gravando e pegou alguma ocorrência relevante, como o caso do policial que atira nas costas do suspeito, e a gente tem que enviar logo essas imagens para, não sei, para a Polícia Civil, ou para o MP, ou para a Defensoria. Daniel, muito obrigada por ter topado conversar com a gente mais uma vez. Um bom trabalho para você e a gente vai te acionar outras vezes, eu tenho certeza, para falar desse tema. Obrigado, Natuza. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.